Boa tarde, povo. Vamos entrando enquanto vocês vão entrando aí. Tá tudo bem com o áudio? Ah, tá. Aqui no Instagram, vocês estão me escutando bem? Se estiver escutando bem, me dá um joinha aí, para eu saber se tá tudo certo. Já não tá rodando? Isso aí. Tá sem áudio, Léo. Tira só do Instagram, né? Pronto, agora vocês vão me escutar. Boa tarde aí para quem tá chegando. Tá falando... Agora apagou. Deixa eu tirar. Estamos arrumando o áudio. Mas agora aqui no Instagram você já está me escutando, só... Ah, tá. Tá, não, beleza. Vou tirar um dos microfones aqui, porque já que ele não tá pegando, né? Já que não tá servindo pra nada, pronto, resolvido. Boa tarde, meu povo. A gente vai falar hoje sobre como montar um treino de movimentos ginásticos do box jump especificamente para iniciantes. Então, o que acontece? Esse iniciante, muitas vezes, eles têm medo, né? Pode ser que ele não consiga saltar na caixa por medo, pode ser que ele não consiga saltar na caixa porque não tem confiança ou ainda não tem realmente condições físicas. Então eu já fiz até uma live há um tempo atrás sobre bloqueios físicos e bloqueios mentais que atrapalham o box jump, né? São duas lives separadas aí. E inclusive até se vocês, né, às vezes tem alguma coisa que vocês querem saber, né, pesquisar lá no meu canal do YouTube, ou por aqui também, mas é que pelo canal do YouTube fica muito mais fácil. Por quê? O que vocês podem fazer? Clica lá no Gynetics e aí vai aparecer uma lupinha do lado, né? Vocês podem pesquisar pelo tema. Então, por exemplo, essa aula, perdi essa aula e quero ver depois. Coloca lá, box jump iniciante, que vai aparecer tudo o que eu falo, não só essa aula, ou como tudo que eu falo sobre box jump e sobre iniciante. Tá? Então, isso facilita a pesquisa de vocês também. Às vezes vocês ficam perdendo tempo procurando lá pela aula, mas dá para fazer isso mais fácil pelo YouTube. Tá? Lá no YouTube fica a aula completa, salva, e também os conteúdos que a gente posta aqui no Instagram também fica lá, certo? Beleza, então vamos ao que interessa. Lembrando que a gente sempre divide entre aulas individuais e aulas coletivas, certo? Então, primeiro tudo eu vou falar sobre aulas individuais e depois eu vou falar sobre as aulas coletivas, como a gente monta, quais são os critérios que a gente monta, né? Tem muita gente que fala, aula de box jump para iniciante é fácil, eles nem saltam na caixa, né? Mas é isso que também eu quero que vocês pensem. Nesse lance de, se o aluno não... Primeiro eu vou fazer uma pergunta, na verdade, antes da gente começar, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se o seu aluno não salta na caixa, ele tem condições físicas de saltar na caixa, mas por conta do psicológico ele não consegue saltar na caixa, você passa step up para ele ou você passa outra adaptação? Tá? E se você passar outra adaptação, coloca para mim qual é a adaptação que você passa. Tá? Então, enquanto eu vou falando aqui os critérios, me fala aí. Se você, como coach,
precisa adaptar o box jump, o que você faz? Passa o step up, que é a subida da caixa com uma perna e com a outra, ou você usa outra adaptação? Vai falando aí pra mim. Então, na aula a gente vai passar 5, né, entre individuais e coletivos a gente tem 5 critérios diferentes, 5 partes do treino. E elas são divididas entre mobilidade, ativação, fortalecimento de core, educativos e rendimento, tá bom? Então, cada uma delas tem um critério a ser usado para eu escolher aquela infinidade de movimentos que eu preciso escolher lá no final, tá bom? Então, aqui, Grego colocou, eu uso anilhas, eu uso a subida porque acho que ele nunca vai soltar. Isso mesmo. Beleza, Grego? Você usa a subida. Beleza. Então, assim, nesse sentido, é bom realmente trabalhar a pliometria. Só se caso meu aluno não pode sofrer impacto, aí beleza. Aí eu vou adaptar, vou colocar uma adaptação de step up, enfim. Mas se não, eu diminuo o tamanho da caixa ou salta nas anilhas. Tá bom? Então, coloco ele para saltar em 3 anilhas, coloco ele para saltar em 4 anilhas, mas é importante que ele tenha esse estímulo de salto. Perfeito? Fechou. Então, falando lá das 5 partes do treino, primeiro a gente vai falar tudo sobre individual e depois a gente vai para os coletivos. Individual, tanto personal quanto consultoria online. Perfeito? Mobilidade, o que a gente vai levar em consideração? As articulações envolvidas e a similaridade com o movimento. Ok? Deixa eu ver. Alexandra colocou. Eu uso step para os iniciantes para ganhar mais confiança. Não tem nenhum problema nisso, né? Mas o que acontece? Eu indico que você use as anilhas. Né? Salta em cima da anilha, ou se você tem aí no seu box uma caixa bem mais baixinha. Por quê? Vai dando condições do seu aluno que ele realmente está fazendo uma adaptação do movimento, tá? Lógico, meu aluno não tem condições de fazer nada com impacto. Aí, perfeito, passa o step up, tá? Mas é importante, se é box jump, tenta deixar o mais parecido com o box jump possível, tá bom? Beleza, então a gente tem que levar na parte de mobilidade a articulação envolvida e também a similaridade com o movimento. Perfeito? Então, articulações envolvidas aí no box jump, tem várias, tá? Não tem certa e errada, não tem uma só certa. Tem várias, então tem tornozelo, joelho, quadril, todas as articulações que são envolvidas lá no movimento do box jump. E no caso do box jump especificamente, eu tenho que olhar a similaridade do movimento também. Então, eu preciso fazer tanto a flexão de joelho, flexão de quadril, extensão de joelho, extensão de quadril, dorsiflexão e flexão de tornozelo, certo? Então, qualquer uma dessas mobilidades que eu fizer vai me ajudar, né? Me ajudar não, né? Vai ajudar o meu aluno. Então, eu vou prescrever lá, por exemplo, uma mobilidade de tornozelo para ele, tá bom? Então, eu faria uma série de 30 ankle wall, que é lá na parede, eu vou fazer aqui para vocês conseguirem ver melhor, tá? Lá na parede, deixar o calcanhar o mais próximo da parede possível e jogar o quadril lá para pertinho da parede também. Eu estou fazendo aqui na caixa para vocês conseguirem visualizar melhor. Não deixar o quadril para trás. Então, quando o aluno estiver fazendo, vê se ele não está roubando, deixando o calcanhar para trás e só alongando os dedos. E se ele está com o quadril também próximo lá da parede ou do rack, enfim, da caixa, como eu estou fazendo, não tem problema, tá bom? Uma série de 30 para cada lado já é o suficiente. Perfeito? Então, fiz com o meu aluno aí, a gente vai para a parte de ativação. Na parte de ativação, eu tenho que levar em consideração também as articulações envolvidas e também a similaridade com o movimento. Então, posso usar o tornozelo de novo? Pode. Posso usar outra articulação? Pode também. Não tem nada que
que você tenha que trabalhar a mesma articulação, mesmo porque às vezes ele precisa de mobilidade de uma articulação e ele precisa de uma ativação de outra articulação. Depende muito, nesse caso, de cada indivíduo, porque a gente está montando uma aula individual, tá bom? Beleza. Então, eu aqui vou usar de novo o tornozelo. Então, quais são as ativações que eu preciso usar aí para esse tornozelo? Então, por exemplo, né, no caso do tornozelo, a dorsiflexão, pensando em propriocepção também, para ajudar no equilíbrio dele. Então, posso usar qualquer uma dessas ações aí, certo? Para o tornozelo, eu vou usar 2 séries de 10 dos gêmeos simultâneos. Então, a gente vai fazer... Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá para vocês conseguirem ver melhor. A gente vai fazer lá na parede ou apoiando em alguma coisa, sobe, desce, sobe, subindo o máximo que conseguir lá com o aluno. Então, o que a gente tem que usar aqui para corrigir nosso aluno? Não fazer tão curtinho e tão rápido, fazer lento e subir o máximo que conseguir antes de descer. Sobe lento, máximo que conseguir, desce lento. 2 séries de 10 já é o suficiente para a gente ativar aí essa articulação. Beleza? Então, fiz a ativação de tornozelo, também tem outra ativação que eu posso usar, por exemplo, do tibial. Então, como que eu posso fazer esse tibial aí? Aqui, sentando numa caixa alta, por exemplo, eu peguei um kettlebell e eu vou fazer a puxada, como se eu quisesse mostrar a sola do pé lá na frente. Então, desce e mostra a sola do pé lá na frente. É um movimento só do pé, ó. Certo? Esse movimento já vai ajudando a fortalecer tibial. Tem gente que tem muita canelite, às vezes pode ser aí falta de fortalecimento no tibial, tá? 2 séries de 10 também. O que a gente tem que prestar atenção nesse daí? Se o aluno está sentado todo na caixa com o joelho lá na dobrinha da caixa para não sobrecarregar a articulação do joelho e se ele está fazendo a máxima amplitude possível, tá bom? Dona Irã Araújo, coach muito fera ela, muito obrigada. Muito obrigada, galera. Se vocês, né, acharem que tem alguém, algum coach aí, algum amigo de profissão que queira, né, que tenha interesse nisso, manda esse aviãozinho aí para ele e manda ele ver a live, ou se no caso não conseguir ver no momento da live, manda o link lá para ele depois que está lá no YouTube, que vai ajudar ele também, certo? Estamos aqui para isso. Então, fizemos lá parte de mobilidade e parte de ativação. Agora a gente vai fazer fortalecimento de core. Nath, mas para que vai fazer fortalecimento de core no box jump? Porque a gente tem que educar o nosso aluno a controlar o corpo dele, a ter consciência corporal, que a força sempre vem do centro para as extremidades. Isso para qualquer movimento, tá? Então, não adianta a gente ficar passando só fortalecimento de core quando o aluno vai fazer, por exemplo, um keeping pull-up. Não, eu passo para todos os movimentos, independente se é box jump, pistol, eu passo fortalecimento de core também, tá? Tanto nas planilhas individuais quanto, né, nos coletivos eu também faço dessa forma. Então, que critérios que eu tenho que olhar aqui? Eu tenho que olhar a similaridade com o movimento, então se o movimento é mais de hollow, é mais de arte, é mais de controle de oblíquo, é mais potência de posterior, controle de posterior, o que eu preciso para fazer esse movimento do box jump, tá bom? E também levar em consideração o que o aluno precisa adquirir e aprimorar, tá bom? Então não adianta às vezes a gente ficar lá pensando, né? O que o aluno precisa adquirir e aprimorar? Ele precisa adquirir controle, né, de core. Então ele precisa saber travar o abdômen dele, né, e fazer uma posição isométrica, por exemplo. Beleza? Então
Ele precisa adquirir isso, vamos trabalhar isso. Ah, não, é explosão, então tem que trabalhar a explosão. Não adianta eu querer, como dizia minha avó, não adianta eu plantar uma coisa para querer nascer outra, né? Não adianta eu plantar limão para querer colher morango, não vai adiantar. Então, eu tenho que pensar na similaridade com o movimento e também o que o aluno precisa adquirir. As duas coisas têm que estar alinhadas lá. Beleza, aqui para o core eu passei 3 exercícios para esse meu aluno. Então, fortalecimento de core de prancha ventral, tá? Então, prancha normal com o cotovelo, 3 séries de 20. Lembrando que esse aluno é um aluno iniciante, tá? Então, provavelmente ele não consiga fazer abdominais muito complexos ou ficar tanto tempo numa prancha, tá? Então, a gente está falando para iniciantes. Se fosse para alunos intermediários ou avançados, poderiam ser outros, tá? Não necessariamente teria que ser esse. Por isso é tão importante a gente olhar para o indivíduo, tá? Para quem que a gente está querendo passar esse treino. Senão, realmente não vai cumprir a função dele lá. Então, prancha ventral, 3 séries de 20. Então, aqui. Cotovelo lá no chão, prancha, tá? Então a gente vai travando, lembrando que o seu aluno tem que estar com o ombro na linha ou levemente à frente do cotovelo, nunca para trás, tá? Na prancha, com o quadril baixo e o que acontece? Isso tem uma diferença aí da prancha dos ginásticos para a prancha normal aí que às vezes no Pilates a galera usa ou em outras modalidades, que é juntando a escápula, tá? A nossa prancha da ginástica ela é mais arredondada, mais parecido com um hollow. Então a gente empurra o chão e arredonda as costas, só que continua com o quadril baixo, tá bom? Então observa isso aí no aluno. 3 séries de 20 segundinhos. Também a gente pode usar a prancha lateral, também as mesmas 3 séries de 20 segundos. Então daqui, ó, coloca o cotovelo lá no chão e subiu. 3 séries de 20 também. Ombro na mesma regra, então ombro em cima da linha do cotovelo ou um pouquinho à frente. Tá? Ele não pode estar lá para trás e o quadril tem que estar na mesma linha, né? Ele não pode estar muito acima e nem muito abaixo da linha natural de queda, tá bom? Da prancha, né? Daquela linha de queda da prancha. Perfeito. E também a gente pode trabalhar 3 séries de 10 de um dinâmico, que seria o hollow rocking, tá? Então, sem ser muito complexo, a gente vai fazer o movimento de hollow. Beleza? Então, 3 séries de 10 é o suficiente aí pra gente trabalhar e ativar esse core. Lembrando que tudo isso são ativações, tá? Não adianta querer matar meu aluno de tanto fazer core e depois ele não conseguir fazer mais nada, tá? Eu tenho que ir só ativando a musculatura dele e o resultado vai vir com o tempo. Perfeito. Para os educativos, o que eu vou olhar de critério aí, né? A gente vai olhar também a similaridade com o movimento e o que o aluno precisa adquirir e aprimorar, ok? Educativos, o próprio nome fala. Educativo tem que ser um movimento que eduque para um dia o seu aluno conseguir conquistar o movimento real, tá? Então, não adianta a gente querer, de novo, né? Não adianta a gente querer plantar uma coisa para colher outra. Se a gente está querendo... Por que eu falei o negócio do step up lá no começo? Porque se a gente está querendo que ele ganhe esse movimento de pliometria, né, de salto, de impulso, o lance do step up não vai proporcionar isso para ele. Então não é um educativo.
acaba não sendo um educativo para o box jump, tá? Então a gente só está substituindo. Percebe a diferença? A substituição não é uma adaptação, tá? A gente está substituindo. E o ideal é que a gente use uma adaptação. Por quê? Aí, aos poucos, o seu aluno vai subindo de nível, né, cada degrauzinho, para chegar no movimento real lá. Nath, mas meu aluno ele não pode fazer impacto. Beleza, tudo bem, aí sim vamos fazer o step up. E também usar o step up uma vez ou outra, tudo bem. O que não pode ser toda vez a adaptação ou educativo do box jump ser step up, tá bom? Deixando claro que educativo é uma coisa e adaptação é outra, tá? Então, educativo a gente faz uma série de educativos para trazer o movimento real. Na adaptação, a gente tem que, como eu já falei, adaptar o movimento. Então, a adaptação do odd de box jump vai ser o box plate, o jumping plate, tá? Então, a gente tem que saltar em cima das anilhas, por exemplo, tá bom? Então, isso sim é uma adaptação, não uma substituição do movimento. Beleza? Perfeito. Qualquer dúvida pode mandar, tá? Vamos lá. Então, uma vez que a gente já viu que o aluno precisa, né, adquirir ou aprimorar aí, eu vou pegar meu arsenal de movimentos e vou olhar lá. O que meu aluno precisa? Pode ser 10 saltos estendidos com o ombro lá na orelha. Então, Nath, como assim? Então, ó, percebe que eu estou construindo um movimento com o meu aluno. Então, meu aluno não consegue saltar na anilha, tem medo, não consegue saltar na anilha. Na anilha não, né? Pode ser na anilha, mas pode ser na caixa também, enfim. Então, eu vou dando condições para ele fazer isso, vou mostrando para ele qual é o caminho para chegar lá, tá bom? Então, lembrando que é para alunos iniciantes. Então, eu faria 10 saltos, salto estendido, jogando o ombro lá na orelha. Então, flexiona, joga o ombro na orelha. Flexiona, joga o ombro na orelha. Tá bom? Nath, mas para que é esse movimento? Né? O que isso tem a ver com o box jump lá? Além dele ser um salto. Que ele vai educar, já fazendo o serviço de coordenação dos braços com o salto. Então, eu flexiono o joelho e quadril enquanto eu projeto meus braços para trás e depois eu estendo o joelho e quadril enquanto eu jogo os meus braços para frente e depois para cima, colando o ombro lá na orelha. Tá bom? Vocês já vão ver o porquê que faz sentido isso daqui a pouco. Perfeito. Depois eu faria 10 saltos em distância, por exemplo. Tá? Então, eu fiz um salto em altura e agora eu vou fazer um salto em distância, mantendo o mesmo padrão de movimento. Então, flexionando o joelho e quadril com o braço para trás e projetando para frente com os braços. Então, daqui, deixa eu tirar. Daqui, projeta quadril para trás e salta. Tá? Aqui, óbvio, eu estou saltando um pouquinho para vocês conseguirem visualizar do começo até o final, tá? Então, flexiona, salta, projetando o braço para frente, tentando relar o ombro lá na orelha. 10 saltinhos desse é o suficiente. Brutus CT Belém. Aí sim, hein, Fabrício? Tá falando, tá bem longe de mim, mas tá aqui ligadinho, muito bom. Bem-vindo. Beleza, então salto e distância lá. O terceiro educativo, qual educativo eu usaria? Salto em cima do step, certo? Ou da anilha, né? Pode ser, se você tem step no seu box, pode ser, se não, pode ser na anilha mesmo, tá? Com a descida, projetando o braço na orelha. Então, a gente vai educar o movimento do seu aluno lá. Eu coloquei aqui 2 anilhas, tá? Para substituir o step aí, vamos dizer. Então, 2 anilhas. E aí eu vou fazer o movimento. Projetando. Quadril para trás, braço para cima e para frente, para saltar. Beleza? E para descer a mesma coisa, ó.
eu vou projetar o braço para trás para descer e depois para subir, braço lá na orelha. Então, projeto para trás e volta. Percebeu que eu estou coordenando o movimento do braço do meu aluno com um salto. Então, deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Fabrício Marinho falou, satisfação falar com você. Ligadaço no conhecimento. Muito obrigada, Fabrício. Seja bem-vindo também. RX54 também sempre aí presente. Beleza, então a gente vai coordenar o movimento dos braços com o movimento das pernas. Ah, mas isso não é muito iniciante? Não, galera, a gente tem que pensar que a gente está falando, esse treino é especificamente para iniciante. Não significa que cuidado, tá? Às vezes a gente fala de iniciante, vocês acostumam assimilar com novos de CrossFit. Então, ele está no CrossFit há 2 semanas. Isso depende muito. Não necessariamente porque ele está iniciando no CrossFit, ele está num nível iniciante. Tá? Às vezes ele já tem uma consciência corporal, um acervo motor muito maior. Tá? Então, não adianta a gente ficar querendo, né, deixar engessado. Não dá para ser engessado. A gente está falando de alunos iniciantes que muitas vezes não conseguem saltar na caixa. Beleza? Então, a gente vai ajustando o movimento dele. Beleza, fiz os 5 saltos lá na anilha, descendo com salto estendido na orelha. Agora eu vou saltar grupado saindo da anilha. Então, a mesma coisa para saltar. Para descer, a única coisa que vai mudar é que eu vou fazer um salto grupado e não um salto estendido. Braço para trás. A hora que chegar no chão, flexiona o joelho. Tá? E aí o seu aluno vai começando a entender a pliometria, que é bater e já voltar, bater e já voltar, tá bom? Que é o próximo educativo, que a gente vai fazer 2 jump em cima do step ou em cima da anilha, usando a pliometria, tá? Então, mal chegou no chão já tem que voltar. Flexiona o braço, flexiona quadril e joelhos e jogando o braço para trás. Finalizou o movimento, foi para o chão jogando o braço para trás e já volta. Beleza? Então, isso daqui vai facilitar bastante o movimento do seu aluno e ele não vai pegando vícios errados, né? Ele já vai aprendendo da maneira correta. O que seriam alguns dos vícios aí? Seria descer e ficar, né, arrumando o pé para conseguir saltar, então ele já sabe que ele tem que descer na posição certa. Ou às vezes, com certeza já tem algum aluno de vocês que salta na caixa assim, ó, com o braço para trás, não projeta o tronco para frente e o braço para frente na hora de saltar. Isso já vai dificultar o movimento do aluno. Por quê? Ele não está agindo a favor da força, ele está agindo contra, então já vai ficar mais difícil dele saltar. Talvez ele consiga saltar, mas está dificultando o movimento dele, tá bom? Beleza, então a gente já falou sobre as 4 partes do treino, falta a última, que é o rendimento. O rendimento eu também vou levar em consideração o que o aluno precisa adquirir e aprimorar. Utilizando 2 protocolos em momentos diferentes. Então, se eu quero trabalhar técnica daquele movimento, consistência, o que eu vou trabalhar? EMOM. Então, eu vou fazer um EMOM, pode ser de 5 minutos, 10 minutos, o que for, né, necessário para o seu aluno. Aí você tem que estudar o que de EMOM você vai trabalhar. Então, você vai trabalhar esse EMOM, de, por exemplo, aqui no meu caso, de 5 minutos, praticando o movimento. Então, aqui serão 10 jumping plate com 3 anilhas. Então, ali eu tenho 2 anilhas de 20 e o aluno vai ter que colocar em prática todos esses educativos agora em 3 plates, coordenando o braço, descendo a perna e usando pliometria, tá bom? Então, dessa forma, ele vai conseguir assimilar melhor o movimento. E a outra técnica, né, que você falou que é em outro momento, né, outro protocolo, é o RM, quando eu quero aplicar um reteste ou um teste. Então,
Ah, eu quero saber quantos movimentos de box jump o meu aluno consegue fazer dentro de 1 minuto, por exemplo. Isso é uma RM. Ah, daqui a um mês eu quero saber se ele já melhorou. Então eu vou aplicar de novo essa RM para ver o quanto ele melhorou, se ele melhorou. Isso é muito bom a gente fazer, porque a gente vai dosando para ver se realmente o trabalho que a gente está sendo feito está causando resultado. Afinal de contas, é para isso que a gente está aqui, certo? Beleza. Nath, tá bom, aulas individuais, moleza, consegui entender. E nas aulas coletivas, o que acontece? Nas aulas coletivas, vai ter aluno iniciante, intermediário, avançado, certo? Gente que salta na caixa, gente que salta na anilha, gente que não salta, gente que salta na caixa alta. E tudo bem, a gente tem que saber como controlar esse ambiente, certo? Então, no aquecimento / mobilidade aí, eu faria algo direcionado para a parte técnica, assim como eu sempre falo para vocês. Eu estou falando aqui especificamente da parte dos ginásticos, mas também poderia ser do LPO, tá? Então, aquecimento tem que ser específico para o que você vai usar na sua técnica. Nesse caso aqui, a nossa técnica do dia seria o box jump, tá? Então, eu já vou usar a parte de aquecimento para ir ligando lá o acervo já do meu aluno, certo? Então, por exemplo, pode ser 3 rounds, cada um tem um protocolo dentro do seu box, né? Aqui na Kahui a gente usa por tempo, por exemplo. O máximo de voltas em 4 minutos, como se fosse um M-Rap. Tem gente que trabalha 3 rounds, tem gente que trabalha 4 rounds, 5 rounds, enfim, tá? Mas aí você usa o protocolo que você achar melhor. Aqui eu vou dar um exemplo de 3 rounds, por exemplo, de 30 segundos de ankle wall, que é aquele movimento que a gente fez para trabalhar a mobilidade de tornozelo, projetando o quadril próximo da parede, ou da caixa, ou do rack. 10 gêmeos, que seria aquela ativação, subir e voltar, que a gente também tinha trabalhado para os individuais. E 10 hollow, tá? Igual a gente fez na parte de core, lá das planilhas individuais ou do aluno de personal. Beleza? Então, aqueceu dessa forma, percebe que já estou ligando com algumas coisas que eu vou usar lá na parte da técnica, para até facilitar o meu serviço, certo? E na técnica, eu gosto de fazer bastante no comando, porque eu acho que o comando dá uma sensação de organização da sala, porque vai estar todo mundo fazendo ao mesmo tempo, e eu também consigo observar melhor, né, conduzir melhor a minha sala. Eu consigo que todo mundo faça o movimento, porque todo mundo já tem, né, acho que nós profissionais, nós coaches aí já vivemos muito isso. Então, às vezes o aluno não gosta dessa técnica ou tem medo, ele dá uma enrolada nessa parte. Se você não está no comando, às vezes você não vai passar despercebido que ele não fez alguma coisa, ou um dos educativos, tá? Então, no comando é bom porque todo mundo faz. Então, eu gosto bastante de usar o comando e depois soltar um EMON para eles fazerem livres, cada um no seu tempo e no seu grau de complexidade, tá? Então, como funcionaria isso na prática? Se hoje, aqui por exemplo na Kahui, fosse ter técnica de box jump, tá? Seria da seguinte forma: eu faria os mesmos educativos, só que aí adaptando às vezes para uma coisa ou outra. Então eu faria tanto para o aluno intermediário, para o iniciante avançado, o salto com o braço na orelha, porque muito aluno que já salta em caixa alta ainda erra esse problema, né? Ainda erra esse movimento do braço ainda, comete esse erro, tá? Então corrigiria isso, faria, em vez do salto na anilha, por exemplo, o aluno já consegue saltar na caixa, tá bom, então eu faria ele fazer o salto na caixa, descendo e saltando com o braço na orelha, tá bom? Mas o salto em distância eu também faria, então na prática eu faria, vamos supor, em vez de 10 também, porque às vezes na parte técnica a gente não tem tanto tempo para trabalhar,
3 movimentos de salto em distância, salto em altura no meu comando. Então, 1, 2, 3, foi. 1, faz o movimento 3 vezes. Depois, a mesma coisa com o mesmo comando em salto em altura, tá? Ao mesmo tempo, todo mundo. Depois, o salto na anilha, descendo com um braço, salto em altura com o braço na orelha. Beleza, faria isso. Quem consegue na anilha, quem já consegue na caixa, poderia fazer na caixa. O salto grupado, da mesma forma. E depois a pliometria da mesma forma, tá? Então eu faria isso, só que tudo com comando. Perfeito. Terminei lá as 3 repetições de cada, por exemplo, eu vou soltar um EMON, que pode ser de 5, 10, o tempo que eu tiver. Mas eu soltaria um EMON de 3 minutos, por exemplo, nessa aula aí. E aí, para iniciantes, eu soltaria um EMON de 3 minutos, de 10 saltos na anilha, em 3 anilhas de 45. Igualzinho foi para o individual. No intermediário, eu faria EMON de 3 minutos também, de 15 a 20 box jump, saltando na caixa de 20 polegadas. Tá? E para os avançados, eu faria um EMON de 3 minutos também, 15 box jump saltando na caixa de 24 polegadas, que normalmente é a altura masculina, ou 10 box jump saltando na caixa de 30 polegadas, que é aquela caixa mais alta, igual tá ali. Tá? Então, ficaria uma parte técnica bem feita para todo mundo, tanto para aluno intermediário, avançado ou iniciante, e também ficaria uma coisa dinâmica e nada maçante, tá? Porque se eu passar só a parte técnica, só a parte dos educativos de iniciante e não dar outro estímulo que desafie o seu aluno avançado, vai ser chato para ele. Assim como é chato para o aluno iniciante quando a gente passa uma técnica de movimento avançado e o iniciante fica praticamente não fazendo nada, tá? Então, é dessa forma que eu faria aí nas aulas coletivas. Beleza? Então, basicamente, a aula está montada. E aí sim a gente iria para a parte do OD. Tá? Então, aí na questão do OD entra muito a programação do treino de cada box. Mas eu quis mostrar aqui que a gente segue um padrão, segue alguns critérios, porque senão fica muito jogado. E não é à toa que nós, profissionais da área que trabalhamos dentro do universo do CrossFit, somos tão julgados por parecer que a gente faz a programação de qualquer jeito. Por quê? Porque tem muita gente que faz realmente, aleatório. Dá na cabeça da pessoa que ela quer colocar box jump hoje, ela simplesmente coloca. Tá? Então, para não sofrer com isso, a gente tem que ter argumento, né? Não adianta ficar brigando, gritando com os outros que não são a favor do nosso universo. A gente tem que usar argumento plausível. Para isso, se eu mostrar que meu treino não é jogado de qualquer jeito, não é aleatório, eu uso critérios para montar o meu treino. Eu tenho uma ordem certa para acontecer as coisas. Eu estou passando isso para o meu aluno por conta disso. Deixo o desafiador para o meu aluno mais avançado por isso. E é assim que a gente tem que conduzir as nossas aulas, tá bom? Porque, afinal de contas, a gente está aqui para proporcionar resultado para o nosso aluno, para facilitar o objetivo dele a ser alcançado lá, né? Ele só chegou perto da gente por isso, porque ele enxergou que que nós, de alguma forma, iríamos ajudar ou até encurtar esse caminho dele alcançar esse objetivo. Então, é a nossa função conseguir fazer isso da melhor forma possível. Beleza? Galera, hoje foi isso. Vou esperar aí mais 2 minutinhos para se alguém quiser falar mais alguma coisa, tirar alguma dúvida, tá? Mas basicamente é isso. Essa é a nossa penúltima live do ano, né? Terça-feira que vem tem live de novo. Eu deixarei a live gravada, não
não será em formato de live, igual está sendo aqui hoje, exatamente porque estaremos aí no meio da semana, né, de Natal, Ano Novo, mas vai ter live sim, né, vai estar gravada, não vai ser em formato de live, mas vai ter vídeo novo, com certeza, terça-feira que vem. Beleza? Bom, é isso e valeu, galera. Falou!